Boa noite a todos, né? Primeiro, pegando todas as falas que aqui já foram ditas, o Christian fala de Brumadinho, da extensão territorial. Brumadinho é um dos maiores municípios em extensão territorial do estado de Minas Gerais. É uma extensão territorial grande, com a população concentrada mais na área rural e com vários Brumadinhos dentro de uma só. E essa distância, essa falta de ligação, para mim foi assustador. Eu não sou daqui, tem 23 anos que eu estou em Brumadinho, cheguei com o Movimento Sem Terra para fazer uma ocupação, de perceber que as pessoas aqui nascidas, os considerados nativos, não conhecem o território onde habitam, eles não conhecem os distritos, eles não se falam, não se comunicam entre si. Isso é muito comum, e aí a gente tem que voltar lá na nossa colonização. Principalmente as bases, as grandes massas, elas foram adestradas a ser assim. Quando você vê o índice de educação baixo desse jeito, é típico de território minerado. As pessoas não podem pensar muito, não podem ter muito para não questionar muito. Quando a gente vê a decadência do ensino médio, a gente tem que dar o mérito ao governo Zema, que está aí, que não quer ninguém raciocinando, nenhum jovem pensando e criticando o sistema. Quando a gente vê o avanço das mídias sociais, onde você dançar a dancinha do TikTok é mais legal do que você saber regra de três, você vê a decadência da sociedade brasileira, o caminho que a gente está trilhando. Então, a gente tem que fazer essas leituras dos nossos territórios, entender politicamente qual é a responsabilidade de cada um de nós que ocupa essa sala nessa noite. Qual que é o nosso dever quanto cidadão brasileiro dessa briga com a descolonização do Brasil, para essa volta da nossa cultura, de entender que aqui já tinha pessoas com as suas culturas, com seus saberes, com as suas religiões, e que a gente foi invadido e nos foi roubado, principalmente das bases do povo mais sofrido. Por que que o Nordeste sempre está vindo agora, nos dando esse exemplo de que a organização, o trabalho coletivo dá resultado na educação? Já dizia Paulo Freire, o que liberta o povo é a educação. E qual é esse tipo de educação? Quanto mais jovens não sabendo interpretar o que lê, mais vereadores, mais deputados do nível que nós temos, é isso que o sistema quer. São pessoas cada vez mais incapazes de interpretar, cada vez menos incapazes de pensar, mas a gente está aqui na contramão dessa história. E qual que é o nosso dever? De dar sequência independente de mandatos ou não. Isso fica muito claro com o avanço do capital, com o avanço da mineração e quais são as zonas de sacrifício aqui em Brumadinho. Eu moro numa zona de sacrifício da mineração. Nós estamos sendo totalmente destruídos pelas mineradoras e avançando a passos largos, pós-crime, e ninguém relata isso. Esse deslocamento do jovem ter que sair de Casa Branca e vir à sede é gritante, mas o ensino médio é governo estadual e a gente precisa fazer legislações para cobrar isso dele. Essa educação básica, essa educação infantil, por que que ela decaiu tanto? Nós tivemos um crime em 2019, que as nossas crianças bagunçaram, e logo em sequência teve a pandemia. Não estou aqui fazendo justificativa, mas a gente vem de uma cidade minerada, de uma cidade que está sendo explorada desde a década de 40. Isso é reflexo desse sistema de exploração. E aí eu acho que um dos temas que eu queria deixar aqui para os nossos candidatos é criar territórios livres de mineração aqui em Brumadinho. Se já tem uma zona de sacrifício, vamos proteger o que ainda nos resta. Vamos proteger esses espaços que ainda nos restam, que a mineração não avance lá para São José, não avance para Mansagana, não avance para dentro do Aranha, para os quilombos, sabe? É uma luta constante para ter territórios livres de mineração, dizer e romper com essa minério dependência. Há outras formas de economia possível aqui para o território. Há outras formas de sobrevivências possíveis, agricultura, turismo e até mesmo a indústria da tecnologia. Então, acho que para nós que retomamos o caminho, a gente nunca abandonou. Eu estou aqui com dois companheiros que a gente já lutou em outras trincheiras, doutor Lucas e Nara, e já tentamos várias outras estratégias, e a gente não cansa, a gente toma porrada e está aqui de novo. Então, eu acho que
com pessoas brilhantes. Eu fiquei muito, Valéria, assim, muito satisfeita com a sua exposição, com essa preocupação pela educação, e a gente sabe que dá para fazer sem poder. A gente tem que empoderar o povo, a gente tem que provocar os cidadãos a pensar de novo, a criticar o sistema que está aí dado. Porque, infelizmente, se a gente for nessa corrente da história, a gente vai ter cada vez índices de educações piores, a gente vai ter cada vez pessoas mais pensando individualmente, não coletivamente. E nós não temos nem mais tempo cronológico para isso. Nós entramos num caminho sem volta para a questão do planeta, da questão hídrica, da questão existencial mesmo, do ser humano aqui nesse planeta chamado Terra. E eu acho que nós, de Brumadinho, temos uma missão, uma das missões muito grandes. Nós estamos em cima do segundo maior aquífero aqui do estado, que é o Cauê, de preservar, de lutar e de mostrar as outras riquezas que existem no nosso território, para além da mineração. E investir muito numa educação, mas numa educação que faça, de fato, que seja libertadora, né? Que faça a crítica, que faça pensar, e mostrar que há outros caminhos. Uma das minhas maiores paixões, que é a agricultura, a minha maior tristeza é ver cada vez mais a agricultura declinar aqui no território de Brumadinho, para a mineração avançar. Então, há que se pensar, e eu deixo essa provocação para os 3 colegas aqui que estão aí nesse pleito de concorrer a uma cadeira, criar territórios livres de mineração dentro de Brumadinho. Muito obrigada.